Meus amigos, Paulo dos Santos Andion, novamente aqui na minha página do YouTube. Hoje, diversos assuntos, que essa semana foi uma semana muito agitada. Mas primeiro eu quero dizer aos senhores que a Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética, anistiou Eduardo Bolsonaro, né? E quero informar os senhores que eu, Paulo dos Santos Andion, esteve em mais sessões das comissões da Câmara dos Deputados do que o Eduardo Bolsonaro desse semestre, preparando aí os caminhos para as eleições de 2024, tentando sair aí dessa polarização terrível que deixa todo mundo sem saber o que vai fazer. Aí nós tivemos discussões de transição energética, nós tivemos discussões esportivas, né? Tem novidades aí no esporte, já eu conto para você. Novidades. E outras, como o Plano Nacional de Educação, que a minha reivindicação lá é que passe o pé de meia para o ensino fundamental, é o pedido que eu fiz lá. A Comissão do Meio Ambiente, pessoal que vai para a COP30, pedir a vacina contra a febre amarela e remédios para a malária, que ainda existe naquela região norte do país, entendeu? E outras que eu participei, por exemplo, da inteligência artificial, a utilização dela, e isso daí, uma outra comissão diferente da comissão do esporte, que eu vou lhe contar logo aqui o que aconteceu, porque é o seguinte, o que está acontecendo? Olha, no uso das bets, o jogador profissional, que a sua imagem aparecer nas bets para sorteios, etc., naqueles joguinhos eletrônicos, ele está requerendo 7,30% de participação nos lucros do negócio. Isso está em desenvolvimento pela sociedade esportiva. O Bureau de Rateios de apostas de jogos, eles estão discutindo agora o pagamento do aluno da escolinha de futebol e outras modalidades esportivas, seja qual ela for, mesmo dentro da escola. Se você está se preparando para disputar um campeonato, você vai receber uma ajuda de custo daquela instituição de ensino ou do professor que estiver te ensinando nos campos de futebol. Você não precisa mais pagar o instrutor do esporte para poder você fazer parte daquele esporte. Você vai receber para fazer parte do esporte. Essa é outra discussão que está acontecendo lá, está no meio da discussão. O ano que vem eu acho que ela deve se aprofundar, né, e melhorar a situação do esporte nacional, que ela também está uma exploração terrível. Questão de INSS, CPI do INSS, como é que você vai prender o camarada que está salvando a população da fome e da miséria? Né? Tudo bem, teve golpe? Não sei. Ali a justiça vai apurar, não é? Não é acabando com o INSS que você vai resolver a situação. Então, outra coisa que está em grandes discussões. Resultado, Rio de Janeiro, carnificina, outros chacina, outros cheio de adjetivo. Aí, o que acontece? Vai ter que ser aberto um processo. Não adianta você falar, porque o governador fez isso, que o polícia fez aquilo, o bandido também fazia aquilo, e fica nessa discussão toda, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, não chega a situação nenhuma. E a política está aqui, pronta para resolver essas situações. O que acontece? Haverá um processo
por causa das mortes. Ninguém pode tirar a vida um do outro, não tem pena de morte no Brasil, né? Então, nesse processo, como o crime foi cometido por uma instituição militar e quem foi vítima foram pessoas civis, olha a confusão como é que dá. A justiça vai ter que abrir um processo com o nome de todo mundo que participou da operação, operado ou não, entendeu? E como a polícia que estava envolvida nesse negócio é uma polícia militar, ela deixa o Superior Tribunal Militar de calça curta. O que vai acontecer? Vai haver o pedido dentro da justiça da desmilitarização da polícia militar. Rapaz, isso em questões orçamentárias do Estado, do município e do governo federal, vai ter que trazer uma economia. Vai ter apoio do Ministério da Fazenda também. Essa desmilitarização, por causa do consumo de armas, de munição, que custa caro, não custa barato, automóveis estragados, baleados, perfurados, enguiçados, né? Tudo isso só é consumo. Ele não é contado como imposto pago. Ele é resultado do imposto pago pela população que compra carne, pão, ovo, leite todo dia. Arroz e feijão. Né? Então, os preços do arroz e do feijão, da carne, estão elevadíssimos no supermercado. Todo mundo está chorando. O café, 1 quilo de café, está custando o dobro do preço de 1 quilo de carne de primeira. Aí você veja bem, onde é que está o X da questão. Onde é que está a verdadeira política, a verdadeira luta para melhorar a situação da população em 2026. Ela vai votar novamente, né? E todo mundo querendo ganhar, e quero ganhar. Mas é por aqui, rapaz, não tem outro jeito. A sociedade está cansada. Você sabia que a sociedade que está indo fazer compra no shopping center, ela não é a alta sociedade que está comprando no shopping. Está comprando no shopping é a classe média em decadência. Olha que situação terrível, né? O empregado que mora a 2 horas de distância, empregado do comércio, que mora a 2 horas de distância do seu serviço, ele pega uma condução mais cara, em pé, para chegar no serviço, 2 horas. No serviço, ele fica em pé mais 8 horas, no serviço do comércio. Voltando para casa, mais 2 horas em pé. Logicamente, em pouco tempo, ele vai ter uma doença na sola dos pés, bolhas e etc. A farmácia está lá te esperando, os preços dos remédios. Ele tem que ser amparado pelo SUS. Ele tem que ser amparado pela Previdência Social. Por quê? Porque o salário dessa pessoa... E não é 1 ou 2 pessoas, não, meus amigos. Nós fizemos uma pesquisa o mês passado da Confederação do Comércio e do Ministério Público, não é brincadeira, estamos fazendo política de verdade, que somente na cidade de São Paulo são 14 milhões de pessoas empregadas do comércio. Sabe qual é o salário oferecido pelo comércio? É um salário abaixo da metade da linha da pobreza.
Sabe o grau de instrução que é exigido para que a pessoa vai trabalhar no comércio? O ensino médio completo. Quando ele chega na idade, terminando o ensino médio, tem tanto problema na família que ele tem que ajudar a mamãe, ajudar papai, que ele já está crescido, 18 anos, por aí tal. Então ele se emprega nisso e esquece de entrar no nível superior, onde vai ser mais caro um pouquinho, apesar das facilidades que tem nas universidades federais, com restaurantes com preços bem acessíveis para os alunos, para visitantes e tudo mais. Mas, apesar dessas facilidades, ele tem essa dificuldade de locomoção. Tá? Então, o camarada mantém uma sociedade inteira, não é metade da população, não, mas só da sociedade inteira, um salário abaixo da metade da linha da pobreza, sendo que o país está entre as nações mais ricas do mundo em minérios e outras coisas mais. Outra discussão, né? Então, para você ser um político hoje, você tem que ter todas essas visões. Não adianta você fazer um grupinho de 30, 40 pessoas e defender aquela classe ali, entendeu? E querer o voto de toda aquela classe, porque as outras pessoas estão desamparadas, né? E aí você quer um aumento porque o seu serviço é mais perigoso que o dele, o seu serviço é melhor do que o dele, o seu serviço é diferente do dele. Por quê? Se você, no seu serviço, o que você está vendendo são as horas trabalhadas. A empresa vai te pagar as horas consumidas da sua vida. Ela não vai te pagar porque o seu serviço é melhor do que o outro, porque o trabalho não vale nada. Entendeu? Se o trabalho valesse alguma coisa, todo mundo ganhava bem. Né? Então o trabalho não vale nada. Quem custa dinheiro em relação às empresas é o tempo. Quanto tempo você vive nessa terra? Né? E que adianta você vai trabalhar a vida inteira, super explorado, desobediente à lei áurea, que os preços são desobedientes à lei áurea, que ela te escraviza. Entendeu? A situação te escraviza, não é mais os senhores que te escravizam. Ninguém vai te dar chicotada nem nada, mas a situação econômica, a situação que a política ainda está por resolver, porque ela é desacreditada por esses exploradores, né? Ela fica aí esperando o governo trazer uma solução que também é muito difícil, tem muitas discussões, o país é muito grande, é rico, mas tem gente à beça comendo, bebendo muito bem de todas essas riquezas, enquanto que outros estão aí no sofrimento. Depois a gente grava outro vídeo, um outro assunto muito mais importante do que esse, que deve vir por aí para as eleições de 2026, e vamos lá. Muito obrigado.